pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui com vocês e hoje com um tema bem interessante. Veja se você já passou por isso ou se você passa por isso. O tema é o seguinte: por que não tem vontade de ler a Bíblia? Eu sou cristão. Teve um tempo na minha vida que eu lia tanto, que eu tinha prazer, que eu tinha alegria, mas agora eu não consigo. Eu até começo, mas logo eu desanimo e paro. Você já vivenciou isso? Já passou por isso? Como que a gente resolve essa questão? É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Se você está vivendo essa situação ou se você lembrou de alguém, compartilha esse vídeo. E se é com você, porque eu já vivenciei isso, eu não posso negar para você. Então, gente, fica até o final, porque aqui eu vou dar algumas dicas bem interessantes para você, tá bom? Não esquece, deixa a sua curtida, porque ajuda, me abençoa, como esse vídeo vai abençoar a sua vida também. Não é inscrito? Se inscreve, ativa o sininho para não perder nada, o YouTube mandar para você tudo que eu postar aqui, tá certo? Eu quero começar, se você tiver a sua Bíblia aí em mãos, abre aí no Salmo 1. O Salmo 1 diz justamente: bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Na sua lei medita de dia e de noite. Esse homem, ele medita na palavra de Deus, ele lê a palavra de Deus. E aí, mais sentimento de culpa vem sobre nós, não é mesmo? E por que eu não estou conseguindo? E ainda mais um texto que a gente ama, né? Mandar para os nossos amigos, colocar em cartões, mandar em mensagens, está lá em Josué, no capítulo 1, nos versos 7 e 8, e diz assim: tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar desse livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Veja que nessa promessa do Senhor, ele coloca, medita de dia, de noite. Não se desvie para a direita, para a esquerda. Sendo assim, você terá uma vida próspera. Então, existem umas condições aí, coisas que abençoam a nossa vida quando nós lemos a palavra, quando nós meditamos na palavra, quando nós vivemos a palavra. Então, por que eu não estou conseguindo ler? Essa é a primeira questão que você tem que levar em conta. Você precisa ser muito sincero com você mesmo e se perguntar: por que eu não estou conseguindo ler? A vontade passa no meu coração, mas por quê? E aí eu quero te ajudar. Primeiro, é porque você não sabe por onde começar, você tem vontade, mas você fica perdido. São 66 livros, por onde eu começo? Eu não tenho ideia. O motivo é esse. Sandra, eu não gosto de ler. Quando eu começo a ler, me dá um sono, eu fico desanimado, eu fico querendo dormir. Enfim, eu não consigo, eu não gosto de leitura. Esse é o motivo. E ainda, por último, é porque você está vivenciando uma fase ruim da sua vida? É um momento? Então, vamos responder rapidamente essas três questões. Se é porque você não sabe por onde começar, então o que você pode começar fazendo é buscar algum amigo, alguma pessoa experiente no conhecimento da palavra, que vocês juntos podem então buscar esse conhecimento. Marcar um horário, marcar um momento e ser fiel nesse aprendizado, né? Nesse encontro de vocês. E isso vai ajudar bastante, mesmo que você esteja na sua casa e o seu amigo esteja na casa dele, porque ele vai estar te dando algumas diretrizes e vocês então, quando se encontrarem, ou até mesmo de forma online, né? Ou seja, vocês podem ali marcar
e conversar a respeito das descobertas, das dúvidas, aquilo que você não está conseguindo entender. Esse amigo mais experiente vai te ajudar nisso. Se o motivo é porque você não gosta de ler, também é um motivo que pode acontecer, né? Ainda mais quando você vê aquela Bíblia grossona, você fala, agora é que eu não vou mesmo para lugar nenhum, né? Então, como que você pode resolver isso? É através de uma Bíblia, o áudio da Bíblia, né? Então, você tem como simplesmente escutar a palavra de Deus. Então, é escolher um momento, também escolher uma hora, isso é muito importante. Você está passando uma fase ruim, uma fase difícil, o que você pode fazer? Nesse momento, você precisa de uma ajuda espiritual, no sentido de pessoas que estejam orando por você, né? Por esse momento. E então, é muito importante que você tenha essa rede de amigos, essa rede de irmãos, de pessoas que você confie para estar te dando sustentação, né? Para que você esteja em contato com a palavra de Deus, como a gente acabou de ler, tanto no Salmo 1 quanto em Josué 1, né? No verso 7 e 8. É importante essa meditação na palavra. E veja que a gente não está nem falando em meditação, a gente está falando na dificuldade da leitura, porque a meditação é um outro momento, é uma outra situação. A leitura vem primeiro. O meditar é quando você lê. Sabe quando você come uma comida gostosa, que você não simplesmente come, né, engole, né? Você come e você vai saboreando aquela comida, saboreando aquele sabor, ou como algo que você gosta muito e você, né, normalmente criança é assim, né? Em vez de comer normal, fica ali, né, lambiscando devagarinho. O meditar é mais ou menos isso. É você saborear a palavra de Deus. Você leu e agora você vai entender, você vai refletir, você vai pensar o que o Senhor quer falar para mim? O que ele me ensina com essa passagem? Ou então, a partir daquele momento que você já teve esse entendimento, o Espírito Santo já lançou essa luz, né, na sua mente, no seu coração, você então vai estar ali glorificando, se alegrando e vendo o poder de Deus naquela passagem bíblica, como Deus atuou, como Deus faz, como os israelitas, como os homens, como aqueles personagens daquela leitura, olha como eles agem, muitas vezes com infidelidade, olha a fidelidade de Deus. Então você vai estar percebendo essa troca, essa relação, e isso faz você crescer. Isso é o meditar. Mas para você meditar, você precisa ler. E quando você lê, você se fortalece. Quando você medita, mais fortalecido você fica. Essa é a resposta para a primeira questão. Por que eu não consigo ter vontade de ler, né? De ler a palavra? Você tem que descobrir nessas 3 questões que eu coloquei para você. A segunda que eu aprendi é que quando nós não estamos com desejo de orar, quando nós não estamos com vontade de orar, é orar, é você se ajoelhar, é você procurar o seu espaço, o seu momento. Né? É bom, é muito importante, é você encontrar um local, aquele, é lá no seu quarto, é naquela poltroninha, é naquele canto, enfim, você tem que ter o seu espaço de encontro com Deus. Exatamente. Não é cada dia você estar no local, mas você saber que aquele é o seu lugar especial. Então, naquele lugar especial, naquela posição especial entre você e Deus, é aquele encontro que vocês como amigos precisam ter, mas que você não está conseguindo, você está com dificuldades. O que você vai fazer nesse momento é justamente ser sincero, agir com sinceridade, como a gente age com sinceridade com um amigo, como a gente, quando a gente age com sinceridade com a gente mesmo. Sabe quando Davi, no Salmo 42, ele fala: por que estás abatida, ó minha alma? Ou seja, ele está tendo uma reflexão de conversar com ele mesmo, de ser sincero, de escutar o que ele está passando. Ele está deprimido, ele está abatido. E ele se pergunta, ou seja, ele estava naquele momento vivenciando uma experiência difícil na vida dele. Diga a Deus que você precisa da ajuda do Espírito Santo, que você precisa da alegria dele, né? Que você precisa de que ele próprio te sustente nesse momento.
Então você precisa abrir o seu coração e colocar isso para Deus, porque às vezes a gente somatiza situações que nem mesmo nós conseguimos compreender, que nós não temos uma resposta. Então, como Davi, por que está abatida, ó minha alma? E ele fala, espera em Deus, porque ainda o louvarei. Lute contra as adversidades. Isso, o que eu percebo muitas vezes é que a gente não pode deixar de esquecer que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade. Ou seja, existe uma luta espiritual. E você é cristão, você ama a Deus, você sabe disso. Muitas vezes, quando nós tentamos nos aproximar de Deus, estar firmes, estarmos em comunhão com Deus, existe também toda uma força espiritual negativa, contrária, que vem para nos querer derrubar, que vem para nos querer deixarmos realmente fracos, né? Com as adversidades, com os problemas, principalmente nesse momento ao qual nós estamos vivendo, não só como nação, mas como mundo. Muitas vezes até começamos bem, mas por algum motivo, alguma adversidade, alguma situação que nos pega em cheio, e aí é como se, sabe quando você está em pé e alguém vem te dar uma, sabe, dá um chute na sua canela e você dobra? Então, muitas vezes, essa adversidade, essa situação vem para fazer você cair, não de joelhos, mas cair mesmo prostrado e se afastando de Deus, aos poucos sem perceber. Muitas vezes nós sentimos sim preguiça, apenas preguiça. Estamos assim tão desanimados, tão cansados, deixamos isso nos envolver e a preguiça vem em cheio e nos toma e a gente não consegue pegar a palavra de Deus. Não consegue nos envolvermos com a leitura da palavra de Deus. Vamos negligenciando essa parte da nossa vida cristã e vamos vivendo de uma maneira que a gente não se importa mais. Por quê? Porque, como eu já falei, a fé vem pelo ouvir. Se você não está ouvindo a palavra de Deus, se você não está tendo essa relação com Deus, você vai ficar vivendo de vídeos de WhatsApp, vídeos de situações de pastores que pregam, mas você e seu pai, você e Deus não está tendo essa intimidade, porque é isso que você precisa ter de relação. Não basta você viver com os acessórios e dizer que é a sua roupa, né? Porque a sua roupa é a sua relação com Deus. Os outros são os acessórios. E por último, mantenha uma disciplina. É muito importante que você tenha uma organização, uma disciplina, que seja algo diário, como a gente acabou de ler, né? Nessas passagens que eu já coloquei aqui. Medita de dia e de noite, todos os dias, é uma relação diária. Sabe, a palavra de Deus é como o alimento, né? Você precisa se alimentar de manhã, de tarde, de noite, ainda tem os lanchinhos, né? Então, a palavra de Deus, ela também é imprescindível para a vida de todo cristão. Eu vou mostrar algo aqui para você, como que eu faço. Normalmente, todos os dias, eu tenho o meu compromisso, que eu só começo a fazer qualquer coisa, foi algo que eu coloquei no meu coração, que eu acho que qualquer pessoa deve agir dessa forma, porque é a melhor. É você, todos os dias, começar, tome seu café, mas você pegue a Bíblia, leia um capítulo que seja, mas leia aquele capítulo, medite naquele capítulo, pense no que Deus quer falar para você, o que você tem de mensagem de Deus para você ali, o que você aprendeu da palavra de Deus. Olha, eu coloco aqui a data, tá vendo? É para você manter uma relação, você e a palavra de Deus e a oração, de uma forma inegociável. E quando eu falo da luta espiritual, é porque você, quando começa a fazer, a ter essa sua prática, acontecem às vezes alguns problemas naquele momento, naquele dia, que acaba fazendo com que venha na sua mente que naquele dia você não vai querer ler. Então, algo muito interessante é você pensar e você ter na sua mente que isso é possível. E você dizer, eu não
vou permitir que essa situação me abale a ponto de eu não ler a palavra. Nem que eu leia um versículo, mas eu vou ler. Coloque isso diante de Deus. Agora, se ocorrer com você de você falhar, não demore muito. Levante-se rapidamente. Não deixe com que isso te jogue para baixo. Levante, volte, coloque diante de Deus a sua leitura da Bíblia e oração. Depois daí, você começa a fazer todo o resto, tudo que você necessita fazer. Leia a palavra de Deus. Ore. Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima.